Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma certa ocasião, Jesus, a conversar com seus discípulos, ele lhes disse: Eu já vos chamo de meu amigo, porque o Senhor, o servo, não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho vos compartilhado tudo aquilo que o Pai o havia instruído, né? Ele estava compartilhando com os discípulos aquilo que ele aprendeu do Pai, como ele sempre nos ensina. A doutrina não é minha, né? É do Pai, né? E todo aquele que conhece a sua doutrina conhece o Pai, né? Ora, o Pai é a cabeça de Cristo, né? E Cristo a cabeça da igreja, aqueles que aceitam a sua verdade, né? Aqueles que ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será minha mãe quando adentrar nas regiões celestiais, né? E aquele que faz a minha vontade é um amigo na diversidade, né? Então, ele é o nosso amigo, é o nosso irmão na diversidade. E ele nos compartilha, nos revela face a face, né, aquilo que ele participou do Pai. Já ali havia, por muitas vezes, aquele povo tinha como pai Abraão, né, tinha como filho de Davi, né, porque a nossa fé tem que ser no Deus, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles tinham como pai, né, Abraão na fé, e Jesus, ele dizia, né, como que eu posso ser filho de Davi se ele me chamava de Senhor, né? Porque Davi via o céu aberto, né? Ele falava face a face com Cristo e dizia que via o meu Senhor com todas as letras maiúsculas, à direita do meu Senhor com a primeira maiúscula, dizer, assenta-te à minha direita, enquanto eu coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. Dizer, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, né? Mas dizer que ele é o pai na fé, se a Bíblia diz que pela fé o universo foi criado, né? Então nós temos como o nosso pai, né? O Deus vivo, quando ele nos atrai até Cristo, que nos adota, né, como filhos do Deus vivo. A videira do qual nós somos enxertados. Ele é a semente de Abraão. Né? Quando diz ali que através da semente, não falou sementes, que havia várias sementes, né? Através de uma única semente. Ele é a semente, ele é a promessa, né, do qual nós seguimos, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, juramento pelo próprio Deus, que não achou ninguém maior, né? Ele disse, o rei de Salém, né? Jurei por mim mesmo, o maior abençoa o da promessa, a semente, né? Tanto que é contada a partir de Isaac, porque ele creu na ressurreição e isso lhe foi imputado como justiça. Cristo é o unigênito, né, o único filho do Pai, Jesus, gerada semente no ventre da Virgem, gerada, concebida pelo Espírito, né, e gerada à sombra do Onipotente, a proteção do Onipotente. E todo aquele que persevera na fé, né, através de Cristo, do qual ele disse, aquele que crê no meu Pai e crê em mim, né, também fará as mesmas obras, porque eu venci, tenho de bom ânimo. Ele é aquele que nos conduz no bom ânimo, do qual nós perseveramos. Em Provérbios 11, versículo 23, diz, as ambições dos justos resultam em bem para muitos, né? Porque aquele que anda sendo justificado em Cristo, ele ambiciona não para si mesmo, né? Ele ambiciona a favor de muitos. Ele não usa
a piedade como fonte de lucro, né? Ele usa como fonte de alegria. Aquilo que é o galardão, né, que ele há de receber é para usufruir com a multidão, né, e não para si mesmo, né, para ajudar os necessitados, aquele que empresta para os pobres, aquele que oferta para os pobres, ele acaba emprestando para o dono do ouro e da prata. Né? A Bíblia diz já a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Né? Por quê? Porque são os que fizeram voto para com o Senhor e acaba se fazendo voto de tolo, né? Porque aquilo que semeia, né? Como ele diz, tem semeaste pouco, né? Porque muitos são às vezes os que semeiam muito, mas colhem pouco, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que ele é fiel no pouco e sobre o muito colocarei, continua sendo fiel, né? Já aquele que não é fiel no pouco, né? Mesmo no muito, ele continua sendo infiel. Mas a Bíblia nos diz que o ímpio, né, acumula para aqueles que são justos venham a administrar com graça e com sabedoria, né? Porque o objetivo do justo ele será concluído com alegria, mas a ambição dos ímpios não dão em nada, porque quando se levanta a ira sobre os filhos da desobediência, Deus traz tribulação, angústia, né? Que dos que praticam o que é mal e que não cumprem os seus votos. Né? Então, a um ele promove, o outro ele rebaixa. Né? É isso que acaba acontecendo, onde a Bíblia diz que os ímpios acumulam para que os justos venham receber, né, e distribuir com alegria para muitos. É onde diz que a ambição dos justos resulta em bem para muitos. Né? Já a esperança dos ímpios em desgosto e ira, né? Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Porque de Deus não se zomba. Né? Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Né? Se planta ambição egoísta, né? Se não cumpre os votos, porque nós temos que cumprir os votos com ações de graças, né? Com atitudes. E ele é aquele que tudo conhece o intento do coração. Né? E em mais um dia que a gente continue, assim como Cristo, né? Ele é a semente, a única semente que produziu bons frutos, e através dele nós continuamos a produzir, que jamais esta verdade se aparte de nossa boca, né? Que jamais esta verdade se afaste de nossas mãos, que as nossas mãos venham semear, né? Cada vez mais mantendo na fidelidade, porque ele é fiel para com aqueles que são fiéis, mas ele também retribui com largueza, né, aqueles que andam em altivez e arrogância. Porque a Bíblia diz, né, que ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. E em mais um dia que a gente persevere no autor e consumador de nossa fé, Cristo, aquele que estava no seio do Pai, a sabedoria gerada, antes mesmo de utilizar a fé para criar todo o universo. Né? E através da palavra que é viva e eficaz, ele disse, haja luz e houve luz, a terra que era sem forma e vazia, né? Tudo se formou através da sabedoria gerada no seio do Pai. A Bíblia diz que há mais esperança numa árvore, né, do que um ser que respira, porque a árvore geralmente, às vezes, quando ela é podada, ela ainda brota, né? Já aquele que se interrompe o fôlego de vida, já não há esperança para mais nada, né? Os mortos não sabem de mais nada, e Jesus sempre ensina, deixe que com os mortos enterre seus mortos.
Mas tu que persevera na fé, né, na boa obra, persevera com a mão no arado sem olhar para trás, né? Como ele ensina ali, sempre tinha alguns dando desculpa, deixa eu enterrar meu pai, né? Outros, eu casei, inclusive na antiga aliança tinha ali um decreto, né, que aqueles que casavam não alistavam para a guerra, ficavam 1 ano, né, a cuidar da esposa, né? Nós sabemos no caso de Davi, o dia que ele não foi para a guerra e ficou ali naquele terraço, grande foi a queda, né? Mas ele ainda se arrependeu e Deus usou de misericórdia com ele, né? Mas a consequência daquele ato que ali ele praticou, nós sabemos. E mais um dia perseverantes na fé, no nosso autor e consumador, Cristo Jesus, porque somente é através dele que nós continuamos em obediência nas boas obras e recebendo o bom galardão. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.